Olá, sejam bem-vindos ao Catarses, um podcast sobre psicologia, arte e cultura de uma perspectiva marxista. Eu sou o Bruno e hoje falaremos de um dos primeiros textos de Vygotsky dedicados à psicologia, a consciência como problema da psicologia do comportamento. Lembrando a todos que o Catarses é um projeto voluntário que só se mantém pelo apoio dos ouvintes e leitores. Você pode contribuir com o Catarse financeiramente mensalmente através do Apoia-se ou pontualmente através do Pix. Lembrando que para aqueles que contribuem no financiamento coletivo a partir de R$10, os roteiros estarão disponíveis com as referências bibliográficas completas, além de indicações de leituras adicionais. E para aqueles que contribuem a partir de R$20, você também tem acesso antecipado aos episódios, além de várias outras recompensas. Mas vamos ao episódio. É um fato quase universalmente conhecido pelos teóricos da psicologia histórico-cultural que em 6 de janeiro de 1924, Vygotsky realizou a sua apresentação no segundo Congresso de Psiconeurologia de toda a Rússia. O evento é considerado a sua estreia na psicologia soviética, embora ele não fosse um completo desconhecido. Do contrário, nem mesmo teria sido convidado a participar de tal congresso. Até aquele momento, Vygotsky atuava como professor em Gomel, uma cidade pequena na Rússia, e já tinha um trabalho extensivo com crianças com deficiências, além de uma carreira como crítico de arte. O relatório de Vygotsky, intitulado Métodos de Pesquisa Reflexológica Aplicada ao Estudo da Psique, foi publicado 2 anos depois em uma coletânea organizada por Konstantin Kornilov, na época diretor do Instituto de Psicologia, e é o primeiro texto que compõe a coletânea Teoria e Método em Psicologia. Nessa versão escrita e publicada, o relatório ganhou o título de Métodos de Investigação Reflexológicos e Psicológicos, e apesar de ser quase concomitante ao texto que discutiremos hoje, também apresenta algumas discordâncias, mostrando que mesmo em um período de poucos anos, Vygotsky era extremamente autocrítico e durante toda a sua produção constantemente reavaliava escritos, ideias, conclusões, buscando uma formulação mais coerente e mais precisa dos problemas da psicologia e das suas possíveis soluções. Exemplar nisso é a própria relação que Vygotsky estabelece com a reflexologia, a ciência elaborada por Vladimir Bekhterev, que deveria ser a superação da psicologia objetiva. A reflexologia era considerada na Rússia dos anos 20 como a versão mais avançada da ciência psicológica, materialista, científica, objetiva. A outra teoria que ocupava um lugar central nas discussões psicológicas é a teoria da atividade nervosa superior, elaborada pelo fisiólogo Pavlov, que recentemente havia desvelado os mecanismos do reflexo condicionado. As duas teorias ocupavam, digamos assim, o polo materialista das discussões psicológicas no início da União Soviética, apesar de outros autores importantes da época, como o Piotr Blonsky, o Konstantin Kornilov e o Mikhail Bazov, começarem já a propor alternativas à centralidade do reflexo como categoria central da psicologia. Mas nessa época, mesmo Vygotsky tinha a percepção de que, embora insuficiente, essas teorias eram o que havia de mais avançado na psicologia russa. Por exemplo, no seu primeiro livro, Psicologia Pedagógica, de 1924, ele escreveu que, abre aspas, a teoria dos reflexos condicionados é a base sobre a qual deve ser construída a nova psicologia. E no relatório de 1924 apresentado no Congresso, afirmava que ele era mais reflexologista do que o próprio Pavlov. Não à toa, Vygotsky, nesse e em outros textos, debate principalmente contra esses dois autores. Não porque são autores fracos, mas pelo contrário, porque eram os mais avançados de sua época, aqueles que tinham a base mais sólida para a construção de uma ciência psicológica objetiva, mesmo apesar dos seus defeitos, das suas limitações. Mas a gente não está aqui para falar do relatório de 1924 ou do texto de 1926, mas de outro escrito desse período, o artigo A Consciência como Problema da Psicologia do Comportamento.
O texto foi publicado em outra coletânea organizada por Konstantin Kornilov, Psicologia e Marxismo, publicada em 1925, e representa, na minha opinião, o principal objetivo, a principal questão de Vygotsky durante esses anos. O texto é interessante, em primeiro lugar, porque já marca com mais ênfase as discordâncias e limitações da reflexologia e da teoria dos reflexos condicionados, embora não os negue enquanto um fundamento importante da teoria psicológica. No entanto, essas discordâncias não significam que automaticamente Vygotsky tinha a resposta correta ou a solução dos problemas que colocava. Ele não começa a desenvolver a sua teoria imediatamente após romper com os pressupostos da reflexologia. Muitos autores apontam que é já nesses textos que Vygotsky começa a elaborar a sua teoria histórico-cultural. Porém, eu tenho uma certa discordância dessa ideia. Por exemplo, para aqueles que lerem os textos mencionados, não há qualquer menção aos conceitos centrais da teoria histórico-cultural, como signo, significação, sentido, mediação, etc. Nesse sentido, eu concordo com o Nikolai Veresov, que afirma que no período entre 1924 e 1927, o trabalho de Vygotsky era muito mais voltado para a construção de um programa científico de estudo da consciência, que vai se iniciar em 1925 com o texto que a gente vai discutir hoje, principalmente a partir da formulação "A consciência é um problema da estrutura do comportamento". Assim, eu espero que essa pequena apresentação já tenha justificado o porquê de eu iniciar os textos que a gente vai discutir na temporada com esse. Existe uma concordância geral de que o texto de Vygotsky discutido aqui é programático para o desenvolvimento posterior da sua teoria. Ele é a base sobre a qual Vygotsky vai construir uma série de formulações importantes desse primeiro período, como a superação do binômio reflexológico, sujeito-meio, para uma relação em tríade, meio social, signo cultural, ser humano, ou seja, para uma relação mediada. Os saltos na sua teoria, principalmente a partir de 1928, reformulariam e corrigiriam várias limitações desse período. No entanto, Vygotsky nunca teria conseguido chegar à forma mais desenvolvida do seu pensamento, o que a gente chama efetivamente de teoria histórico-cultural, se antes ele não tivesse formulado, por exemplo, o modelo instrumental ou do comportamento social presente nesse período entre 1924 e 1927. Então, no texto A Consciência como Reflexo da Psicologia do Comportamento, o problema da consciência vai se colocar como centro das suas reflexões. É algo que vai motivá-lo até o fim da sua vida. O que é a consciência? Como podemos estudá-la cientificamente? Responder a essas questões significava superar o dualismo mente-corpo, significava superar a crise da psicologia, cindida entre a idealista, introspectiva e a materialista comportamental, significava explicitar a diferença entre o comportamento humano e o comportamento animal. Significava, acima de tudo, conseguir construir uma psicologia científica, objetiva, que conseguisse compreender as particularidades do psiquismo humano, dos seus atos, sem recorrer a conceitos especulativos, nem reduzi-lo apenas ao que é observável. Tais problemas se mantiveram presentes para Vygotsky até a última página de Pensamento e Fala, e não seria absurdo afirmar que a consciência foi o principal objeto de estudo do psicólogo bielorrusso. Mas entremos definitivamente no texto. Vygotsky inicia ele apontando algumas das consequências e limitações quando assumimos a posição da reflexologia de excluir a consciência do léxico científico da psicologia. Como alguns devem saber, uma das propostas da reflexologia era uma revisão dos termos e conceitos da psicologia que eram considerados idealistas ou não científicos, mais ou menos parecido com o que a análise do comportamento americana fez com os chamados termos mentalistas. Pela interpretação reflexológica de que seria impossível estudar objetivamente aquilo que chamamos de consciência, por não ser observável ou acessível a não ser pelo próprio sujeito, isto é, pelo método da introspecção,
entendia-se que a consciência não deveria ser colocada dentro do arcabouço teórico ou investigativo da psicologia objetiva. Ou seja, não se negava a sua existência, apenas se afirmava a impossibilidade da consciência ser objeto da ciência. E quais são, então, para Vygotsky, as consequências de se excluir a consciência como problema da psicologia? Eu vou me centrar apenas em alguns dos pontos que Vygotsky cita nesse momento. Primeiro, ignorar o problema da consciência significa fechar-se para os problemas do comportamento humano complexo. Para Vygotsky, ao excluir-se a consciência, ao retirar ela da equação, acabamos nos limitando às relações mais elementares entre o organismo, o ser vivo, e o mundo, o meio ambiente ao nosso redor. E aqui a gente reduz realmente nosso campo de análise aos reflexos. E embora o reflexo seja uma base fundamental e o ponto de partida para pensarmos qualquer psicologia, ele é, para Vygotsky, completamente insuficiente para a gente compreender as complexas relações que se dão entre o ser humano e o meio externo. A analogia que Vygotsky faz é bem clara. O reflexo condicionado é a base, é o fundamento, o chão sobre o qual irá se construir um edifício. Porém, essa base nada nos diz sobre que edifício será construído sobre ela. Além disso, o autor faz um alerta que depois se repetirá no texto do Significado Histórico da Crise da Psicologia de 1928, quando afirma cautela quanto a um conceito universalmente explicativo. Assumir o reflexo como esse conceito universal, que tudo explica, ou seja, tudo é reflexo, significaria tornar ele abrangente em demasia, e para além dos fatos em que ele realmente é coerente com a realidade. Citando o próprio autor, abre aspas, o escopo e o conteúdo do conceito sempre se encontram em dependência inversamente proporcional. E assim como o escopo dos princípios universais tende ao infinito, seu conteúdo psicológico tende com o mesmo ímpeto a se reduzir a zero. Ou seja, um conceito que tudo explica, no fim não explica nada. O segundo ponto que eu destaco, que surge como consequência da exclusão da consciência, significa eliminar os limites entre o comportamento animal e o comportamento humano. Diz Vygotsky, a biologia devora a sociologia, a fisiologia devora a psicologia. Referenciando as formulações de dois fisiólogos, Pavlov e Yukhtomsky, o autor aponta o problema da transposição das leis fisiológicas para o campo da psicologia humana, um procedimento que acaba sendo necessário quando se exclui e ignora as particularidades do comportamento humano. O terceiro ponto que eu vou destacar, que Vygotsky considera o mais importante, é que a exclusão da consciência conserva todo o dualismo e o espiritualismo da psicologia subjetiva. Justamente por compreender que a consciência existe enquanto alma, mas que não pode ser objeto de estudo científico, a reflexologia assume o dualismo clássico. E mesmo Bekhterev assume a possibilidade do surgimento, no futuro, de uma reflexologia subjetiva. Assim, a solução da reflexologia não supera o dualismo, mas o reforça. Na psicologia subjetiva, havia psiquismo sem comportamento. Aqui, na reflexologia, temos comportamento sem psiquismo. Comportamento e psiquismo não existem em unidade, mas são coisas distintas nessas teorias. Claro que se assim o fosse, seria impossível estudar as formas complexas do comportamento humano. O psiquismo seria apenas um epifenômeno, ou seja, algo derivado, secundário, desnecessário para a explicação do comportamento. Por fim, afirma o autor, é importante estudar não o reflexo, mas o comportamento, seu mecanismo, sua composição e sua estrutura. O que a psicologia precisa fazer é materializar os fatos da consciência, traduzi-los para uma linguagem objetiva, desmascarar e enterrar as ficções e fantasmagorias que cercam a consciência. Para isso, não se pode nem ignorar a consciência, nem analisá-la como um fenômeno secundário do ponto de vista biológico, fisiológico e psicológico. E aqui Vygotsky coloca a primeira exigência da sua hipótese de trabalho.
A consciência é um problema de estrutura do comportamento. E aqui também se encerra a primeira parte do artigo, dedicado muito mais à crítica da reflexologia do que à construção dessa hipótese. Essa construção é o que veremos nos pontos seguintes do texto. Comecemos não pela psicologia, mas por outros campos, tal como Vygotsky faz no seu texto. Todo comportamento animal pode ser organizado a partir de dois grupos de reações: os reflexos inatos, ou incondicionados, e os reflexos adquiridos, ou condicionados. Os reflexos inatos compõem a base herdada, um extrato biológico da experiência coletiva da espécie, enquanto os adquiridos são resultados da experiência pessoal, da ontogênese. No ser humano, a coisa se dá de forma distinta. Além da experiência biologicamente herdada e da experiência pessoal, existe ainda a experiência das gerações passadas, que não é passada de geração em geração pelo nascimento. Ela não é herdada biologicamente. Isso é aquilo que Vygotsky denomina de experiência histórica. Ao lado dela, ele coloca a experiência social, ou seja, a experiência de outras pessoas. Esses são os componentes sociais do nosso comportamento. Aqui, creio que surge a tendência a nomear essas experiências que Vygotsky cita de filogênese, ontogênese e cultura. Eu não acho que seja necessariamente errado, mas devemos tomar cuidado com essa divisão porque não são três linhas tão facilmente separáveis na vida concreta. Pelo contrário, elas são interrelacionadas e muitas vezes uma mudança na experiência herdada, na filogênese, surge como resultado da experiência histórico-cultural. Aponto isso para evitar o erro de dividir o ser humano real na famosa terminologia biopsicossocial, ou num conjunto de componentes puramente biológicos, puramente sociais, puramente pessoais, como se essas três esferas, digamos assim, da realidade não se interpenetrassem e interdeterminassem. Além disso, outro ponto que Vygotsky aponta é a relação estabelecida com o meio, que se dá de forma muito diferente da dos animais. Enquanto esses se adaptam passivamente ao meio, o ser humano possui uma adaptação ativa ao meio e a si próprio. Ainda que os animais transformem a natureza, caso da aranha, do castor, do João de Barro, etc., para Vygotsky essa adaptação permanece passiva, pois é resultado do instinto, de uma força mecânica. Algo completamente diverso acontece com o ser humano, com o tecelão, com o arquiteto. Claro que aqui entra aquele exemplo clássico de Marx, contido no Capital. Aqui, o Vygotsky vai denominar esse processo de duplicação da experiência ou experiência duplicada. Ou seja, o sujeito constrói na sua cabeça aquilo que depois irá operacionalizar no trabalho, sendo essa construção na sua cabeça um produto já do seu comportamento prévio ou adquirido pela experiência histórico-social, pela experiência pessoal, etc. Assim, a gente completa a fórmula de Vygotsky. Temos a experiência herdada, a experiência pessoal, a experiência histórica, a experiência social e a experiência duplicada. Nisso a gente consegue perceber quais são todos os elementos, as características que compõem o comportamento humano e que o distinguem do comportamento animal. Enquanto no comportamento animal a gente tem simplesmente a experiência herdada e a experiência pessoal, aqui a gente tem toda essa ampla variedade de outras formas de experiências que compõem, que constituem a estrutura do comportamento humano. Já o terceiro ponto do texto é dedicado à compreensão fisiológica do comportamento. Eu não vou me deter em detalhes aqui sobre isso, mas creio que cabe apontar rapidamente a concepção de Vygotsky do comportamento como um sistema de reações vitoriosas. Para Vygotsky, podemos interpretar esse processo como um funil. O mundo é despejado pela abertura maior, com seus estímulos, inclinações, apelos, etc. Dentro do funil ocorre uma luta incessante
e essas excitações correm pela abertura menor sob a forma de reações. Assim, para Vygotsky, o comportamento realizado, ou seja, o comportamento efetivo, é uma parte ínfima do possível. O ser humano a todo momento é pleno de possibilidades não realizadas. Considerar a consciência aqui significa avaliar o que compõe, na analogia, esse funil. Por que determinadas excitações do meio não exercem um efeito sobre o organismo? Por que existem reflexos inibitórios que impedem o movimento, ou que me fazem realizar a ação A e não a ação B? Dentro da fisiologia russa pré-soviética, a questão da consciência, daquilo que a gente chama de vontade, de volição, estava intimamente relacionado fisiologicamente com a capacidade regulatória e com os reflexos inibitórios do ser humano. Me parece que aqui Vygotsky busca resgatar essa interpretação, mas aprofundá-la, levá-la mais adiante, né? Tirar simplesmente dos termos fisiológicos e mostrar como que eles se relacionam com a psicologia propriamente dita. E aqui entramos no ponto central do argumento de Vygotsky. Para o autor, a base da consciência se encontra na capacidade do nosso corpo ser um estímulo para si mesmo, né, por meio de seus próprios atos, para os seus próprios atos. Para o autor, a capacidade de tomar consciência dos próprios atos deve ser compreendida como um sistema de mecanismos de transmissão de um reflexo a outro que se encontra em correto funcionamento em cada momento consciente. Ou seja, eu transfiro os reflexos de um sistema para outro sistema que servem como estímulo para o comportamento. Tal concepção, eu entendo, se assemelha bastante com o que seria desenvolvido por um aluno de Pavlov alguns anos depois, o Piotr Anorkin, quando ele elabora acerca do sistema funcional e do aferente de resposta. O interessante nesse ponto é que, ao tentar explicar a base fisiológica e reflexológica da consciência, Vygotsky aponta uma série de elementos da consciência. Primeiro, seu papel regulatório em relação ao comportamento. Segundo, a combinação de reflexos secundários com reações primárias. Nisso consiste o mecanismo da consciência. Terceiro, a consciência é uma refração múltipla dos reflexos. Portanto, para Vygotsky, seria suicídio para a ciência estudar esses grupos de reflexos que agem a partir de estímulos externos, ou seja, não observáveis a olho nu. São justamente esses estímulos, essa transferência, essa passagem de um sistema para o outro, que a gente pode chamar aqui de psiquismo, que vai nos dar a chave para a compreensão do comportamento do sujeito. A tarefa metodológica para Vygotsky é introduzir nos procedimentos metodológicos essa passagem da experiência por reações secundárias à consciência. Antes de encerrar o episódio, eu gostaria de focar em um último ponto, que é a questão do comportamento social. A questão do comportamento social para Vygotsky está em íntima relação com os chamados reflexos reversíveis. Os reflexos reversíveis são aqueles que atuam a estímulos criados pela própria pessoa. Diz Vygotsky, uma palavra ouvida é um estímulo. Uma palavra dita é um reflexo que cria o mesmo estímulo. Aqui o reflexo é reversível, pois o estímulo pode tornar-se reação e vice-versa. Essa é a base do comportamento social que serve de coordenada coletiva para o comportamento e que vai encontrar na linguagem a sua base. Essa ideia parece que irá se desenvolver nos anos seguintes, com a noção de mediação, de signo, etc. Mas eu acredito que seria um erro considerar que aqui Vygotsky está falando de signo e mediação, só que em linguagem reflexológica. A sensação que eu tenho é que aqui Vygotsky se aproxima muito mais do que na teoria de Pavlov se chama segundo sistema de sinalização, ou seja, o conjunto de estímulos provenientes não do meio natural, mas da linguagem. Talvez a ideia de reflexos reversíveis se encontre em um meio caminho, um meio tempo entre o segundo sistema de sinalização e o papel que o signo tem na teoria histórico-cultural. Isso é apenas uma hipótese minha,
O que eu quero destacar é que não se trata de uma ligação direta com a ideia de signo que vai ser formulada muitos anos depois. Mas é importante aqui que Vygotsky considera já central a ideia da socialização da consciência, ou seja, de que o aspecto social da consciência tem primazia temporal e factual, e o aspecto individual é construído como um derivativo e secundário. Claro que o fato de ser secundário e derivado não significa que o aspecto individual da consciência não possui autonomia ou que seja um espelho idêntico do aspecto social. Essa distinção entre o aspecto social e o aspecto individual da consciência vai ser tema-chave dos escritos posteriores de Vygotsky, com a inserção de conceitos como sentido, vivência, refração, etc. Eu considero esse escrito um texto muito importante na trajetória intelectual de Vygotsky por uma série de motivos. Mais importante, pela sua tentativa de colocar a consciência como um problema da psicologia objetiva. Vejam, como um problema a ser resolvido, não como algo resolvido. O texto não traz soluções, mas possibilidades, hipóteses, que o fazem avançar do modelo reflexológico dos escritos anteriores em direção à questão da estrutura do comportamento social humano. Aqui a gente não pode falar que existe uma teoria histórico-cultural ainda. Não encontramos nenhuma menção às ideias que seriam central para ele nos anos 30, como a ideia de função psicológica superior, de mediação, de signo, etc. Mesmo conceitos e categorias que se repetem, como consciência, linguagem, vão adquirir um significado completamente diferente dentro do novo quadro conceitual que ele irá elaborar nos últimos anos da sua vida. E assim como ele elaborou aqui a hipótese do problema, ele também tenta elaborar uma tentativa de método possível que fosse objetivo, mas que não se limitasse à observação direta. Aqui ele vai pensar em meios indiretos de acesso à psique, através do relato do sujeito direcionado por estímulos específicos produzidos pelo investigador, pelo psicólogo. Eu entendo que essa ideia irá se desenvolver com uma série de etapas intermediárias aí nos anos seguintes, naquilo que se tornou o método da dupla estimulação e das ações auxiliares. E é por isso que eu considero esse texto interessante e fundamental para começarmos de fato a série de episódios sobre Vygotsky. Creio ser um erro muito grande ver em Vygotsky um monolito, como um autor que permaneceu uniforme ao longo de sua curta trajetória. Para mim, ver nesses primeiros escritos a teoria histórico-cultural consolidada acaba por prejudicar na compreensão da complexidade de textos posteriores. Mais do que dar uma resposta definitiva do que Vygotsky pensava ou queria dizer com determinada ideia ou hipótese, meu objetivo aqui foi mostrar a processualidade das suas ideias, a transformação do aparato conceitual, os limites que ele mesmo encontrava em sua teoria e buscava soluções teóricas e práticas. Interessante em Vygotsky é que desde o seu trabalho em Gomel, os problemas são relativamente os mesmos, mas a forma de colocação das questões e a forma de solução vão sendo refinadas ao longo do tempo. É essa constante tentativa de superar os próprios limites teóricos o que considero ser mais chamativo na obra e vida de Vygotsky. Obrigado a todos que ouviram esse episódio do Catarse Podcast. Lembrando que os nossos episódios são quinzenais, então nos veremos em 2 semanas para discutir o texto Problemas Fundamentais da Defeitologia Contemporânea. O podcast e o Catarse como um todo é um projeto voluntário de tradução e divulgação da ciência marxista. Ele se sustenta pelo apoio dos seus ouvintes e colaboradores. Você pode contribuir com a continuidade do projeto de 2 formas: pela divulgação da página nas redes sociais, compartilhando com seus amigos e interessados, assim como comentando e curtindo as postagens, o que aumenta o alcance do projeto, e financeiramente através de doações por Pix ou através da contribuição mensal pelo Apoia-se a partir de R$ 5. Os links do Pix e do Apoia-se vão estar na descrição do episódio, assim como na bio das redes sociais.
Lembrando que você pode acessar o roteiro do episódio se contribui com R$10 ou mais no financiamento coletivo, além de ter acesso a indicações de leituras que contribuem para uma compreensão mais aprofundada do tema. E se você contribui a partir de R$20, você também tem acesso antecipado aos episódios, além de várias outras recompensas que estão descritas ali certinho na página do Apoia-se. Eu agradeço desde já a todos que ajudam a manter o Catarse, que participam na sua construção e que incentivam e incentivaram a sua continuidade. Um grande abraço a todos e uma ótima semana. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Sloboda Nara.